Olá, seja muito bem-vindo à aula de Direito Constitucional. Eu sou a professora Amanda Almozara e na aula de hoje vamos estudar os princípios fundamentais na Constituição Federal de 1988. Para começar a falar acerca de princípios fundamentais na Constituição, é importante que a gente faça uma pequena introdução sobre o tema, falando acerca do conceito de Constituição e também do preâmbulo da Constituição. Muito bem, a Constituição nada mais é do que o documento responsável pela organização do Estado, limitando o exercício do poder deste Estado, outorgando direitos e garantias fundamentais e literalmente regrando a vida dessa sociedade. Então, esse documento, que é responsável pela regulamentação da vida do Estado, é intitulado de Constituição Federal. Muito bem, Estado entendido como aquele que soma 3 elementos básicos. Quais são os elementos do Estado? São eles: povo, que é o elemento humano; território, o elemento espacial; e o poder, que é a relação de submissão de todos a uma ordem, a um conjunto de regras comum. Muito bem, então o Estado que vai se organizar por um documento fundamental, principal, que é o que nós chamamos de Constituição. Muito bem, a Constituição, ela é composta de um preâmbulo, depois da parte chamada de dogmática, que vai do artigo 1º ao artigo 250, e também as ADCTs, que são os atos de disposições constitucionais transitórias, artigo 1º ao 97. Então, nós temos 97 artigos no ADCT, 250 artigos na Constituição e o preâmbulo do texto constitucional. Muito bem. Qual é a natureza jurídica do preâmbulo e o que o preâmbulo representa? O preâmbulo nada mais é do que uma introdução à norma constitucional. Isso significa que o preâmbulo, tecnicamente, não é norma constitucional. Ele simplesmente é veiculador de um sentimento que vigia no momento da promulgação da Constituição, que se deu em 5 de outubro de 1988. Então, em 5 de outubro de 1988, a Assembleia Nacional Constituinte, que se reuniu para fins de editar o documento máximo, regulatório do Estado e organizador de todo o sistema jurídico, estabeleceu ali um dispositivo que refletiu o sentimento vigente naquele momento. Esse dispositivo foi chamado de preâmbulo constitucional. Então, quem editou a Constituição? O poder constituinte, ou seja, o povo, por meio de representantes que se reuniram nesta reunião intitulada de Assembleia Nacional Constituinte. E a Assembleia Nacional Constituinte deu esse recado a nós, que foi sistematizado no preâmbulo constitucional. O preâmbulo da Constituição tem a seguinte redação, acompanhe. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Veja então que interessante. A redação do preâmbulo, ela já traz uma série de considerações que são cobradas nas provas de concursos públicos e no seu concurso também. Então tem que tomar cuidado. O preâmbulo da Constituição, ele não é norma constitucional e por essa razão ele é tão particular e tão diferenciado das normas constitucionais. Por quê? Porque ele representa ali um sentimento, o que eles literalmente reivindicavam naquele momento social. Com base nesse raciocínio,
a doutrina conclui o seguinte: a invocação da proteção de Deus no preâmbulo da Constituição tem conotação religiosa? E a resposta é óbvia. Claro que sim. Como que sob a proteção de Deus não tem conotação religiosa? É claro que tem conotação religiosa. Todavia, por que não é inconstitucional? Já que o nosso Estado é um Estado laico, leigo e não adota nenhuma religião oficial. Porque o preâmbulo não é norma constitucional, é simplesmente um sentimento que foi documentado no momento da promulgação da Constituição. Todavia, como reflete o sentimento, aquele ideal existente naquele momento social, ele é utilizado para fins de parâmetros interpretativos. Então, o preâmbulo da Constituição, ele pode ser utilizado para fins de interpretação pelo judiciário, mas nunca para fins de parâmetro, por exemplo, de controle de constitucionalidade, que só é cabível quando eu tenho uma norma efetivamente constitucional. Então, do preâmbulo a gente tira essas considerações. Cuidado, preâmbulo não é norma constitucional, mas serve de parâmetro interpretativo das normas do nosso sistema jurídico. Outras considerações importantes antes da gente analisar os artigos 1º a 4º da Constituição. O Brasil, ele adota qual forma de Estado? Qual forma de governo? Qual sistema de governo? E qual regime de governo? Você fala, professor, é tudo a mesma coisa? Não. E essa é uma consideração extremamente importante para a gente conseguir efetivamente entender os artigos e os dispositivos constitucionais que serão estudados nas nossas aulas. Começando com a forma de Estado. O que é forma de Estado? Forma de Estado nada mais é do que o modelo que o Estado adota para fins de exercício administrativo e questões de ordem política. Ou seja, como que é essa organização político-administrativa interna do Estado. Ela se concentra em um único órgão produtor, normativo e autônomo? Se sim, é um Estado unitário. Se a resposta for não, se houver uma descentralização política administrativa, com cada uma das pessoas responsáveis por determinados setores, com competências próprias e com autonomia, eu tenho um Estado federado. Portanto, a forma de Estado pode ser unitária ou federal. Qual é a adoção pelo Brasil, pela República Federativa do Brasil? Olha só o nome. República Federativa do Brasil. Portanto, a forma de Estado é a forma federal. Fica tranquilo que a gente vai ler o artigo 1º e isso vai ficar muito claro. Depois, forma de governo. A forma de governo não se confunde com a forma de Estado. A forma de governo nada mais é do que a forma de condução da vida desse Estado. É a relação que nós temos com o poder que é inerente ao próprio Estado como seu elemento. Muito bem, quem é o titular do poder do Estado? Se o titular do poder do Estado é o povo, eu tenho uma república. Se o titular deste poder, quem é o representativo de submissão e de estabelecimento de regramento no sistema, for um único indivíduo, eu tenho o absolutismo. Então, em oposição à república, eu tenho a forma de governo absoluta, ou também monárquica. Então, nesse caso, a forma absoluta ou monárquica, ela se opõe à forma republicana de governar. Qual é a adoção do Estado brasileiro? A forma de governar republicana ou república, que tem características específicas e próprias. Quais são as características básicas da república? São 3. E aí a gente tem um método mnemônico para te ajudar na memorização. Quais são as características da república? Reset. O que significa reset? Responsabilidade daquele que exerce cargo de poder, eletividade por meio dos legítimos titulares deste poder. Então, primeiro é a
responsabilidade de quem exerce este cargo. Segundo, a eletividade. E terceiro, a temporariedade. Por isso, reset. O que é a temporariedade? Essa representatividade, essa escolha se dará por um período específico de tempo. Perpetuação no poder de um único indivíduo não é característica própria do sistema republicano de governo. Mas também nós temos, além da forma de Estado federal e forma de governo república, temos a possibilidade de análise do sistema de governo. O sistema de governo, por sua vez, pode ser presidencialista ou parlamentarista. Veja que na maioria das vezes todo mundo confunde isso aqui. Presidencialismo e parlamentarismo. O que designa e diferencia cada um deles? No presidencialismo, eu tenho o chefe de Estado acumulando atribuições. Então, no presidencialismo, o chefe de Estado acumula atribuições de chefe de Estado como chefe do país, num cenário externo e global, mas também como chefe interno, o que nós chamamos de chefe de governo. Então, o presidente vai ser, neste caso, chefe de Estado e chefe de governo, uma única autoridade exercendo as duas funções. Em outras palavras, ele é chefe tanto interno quanto chefe num aspecto externo. Quando o Brasil vai dialogar com outro Estado, quem vai representar o Brasil como país? O chefe de Estado, no caso, o presidente. No sistema parlamentarista, por sua vez, há uma divisão de tarefas, há uma separação de tarefas. Uma pessoa vai ser a exercente da atribuição de chefia de Estado e outra de chefia de governo. No parlamentarismo, há a separação das atribuições em autoridades distintas. Então, o chefe de Estado não se confunde com o chefe de governo. O chefe de governo é o chamado primeiro-ministro. E o chefe de Estado pode ser um presidente ou também um monarca. É o caso da Inglaterra, em que eu tenho a rainha como chefe de Estado e o primeiro-ministro como chefe de governo, cuidando das questões mais administrativas e de gestão. A representação externa do país é exercida, sim, pelo chefe de Estado. Vejam que a maioria dos países no mundo adota o sistema parlamentarista. A gente acha que é o presidencialista, não é. Tanto que lá na década de 90, quando foi feito o plebiscito no Brasil para que a população brasileira escolhesse o sistema de governo presidencialista ou parlamentarista, isso foi feito de uma forma tão, digamos, incorreta, foi feito de uma forma tão pouco informativa que as pessoas não sabiam exatamente o que significava a escolha de um sistema parlamentarista de um sistema presidencialista. Na época se falava um monte de bobagem, que ia voltar o rei, que ia voltar o período do século XVIII, e não era essa a proposta. A proposta era, muito bem, teremos uma pessoa que vai exercer as duas atribuições ou vamos separar essas atribuições? Então, este é o sistema de governo. O Brasil, como nós sabemos, adota o sistema presidencialista por escolha feita na década de 90 por plebiscito, que é aquela consulta popular. E, por fim, o regime de governo. Então, vimos a forma de Estado, forma de governo, sistema de governo, e agora a gente fala de regime de governo. O regime de governo, e aí sim, é onde a gente enquadra a democracia. O regime de governo no Brasil é o regime democrático, ou seja, como todo poder emana do povo, o povo participa diretamente da vida do Estado. Então, é a chamada democracia direta. Mas também participa indiretamente quando escolhe representantes para agir no dia a dia em nome do povo e não em seu próprio nome, que é o que nós chamamos de democracia indireta. Por isso que no Brasil nós temos uma democracia semidireta, porque existem as duas modalidades, tanto a participação direta como a participação indireta que se dá pelo voto na escolha dos representantes. Quais são os instrumentos de democracia direta? Quando que o povo efetivamente participa da vida do Estado? São três as figuras:
plebiscito, referendo e iniciativa popular. São os 3 instrumentos de participação direta do povo na vida do Estado, decorrente do regime de governo democrático. Pense, democracia é participação. Se você está aí numa coletividade, numa sala de aula, numa empresa, numa família em que você não pode opinar, que a sua opinião não tem vez, não tem ali um sistema democrático. Todas as vezes que as opiniões são colhidas e são relevantes, há ali sim um sistema democrático, tecnicamente o que nós chamamos de regime de governo. Então não confunda forma de Estado federal, forma de governo república, sistema de governo presidencialista e regime de governo democrático. Muito bem, partindo dessas ideias, agora sim a gente começa a análise dos artigos 1º a 4º da Constituição Federal. Vamos começar com o artigo 1º. O artigo 1º, então, ele inaugura a Constituição e vai falar acerca dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Só que não cai, despenca em prova. Então, você tem que saber quais são os fundamentos. Eu tenho certeza que com essa aula você vai acertar a sua questão da prova. Por quê? Porque a gente tem uns métodos aí, uns subterfúgios para conseguir acertar a questão. Você vai entender e depois você memoriza do jeito que eu vou te indicar para conseguir acertar a questão da prova, ok? O artigo 1º traz, então, os fundamentos da República Federativa do Brasil dentro do título Princípios Fundamentais. Muito bem, o artigo 1º começa falando que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel de estados, Distrito Federal e municípios, constitui-se como um Estado democrático de direito e tem como fundamentos. E aí, 2 pontos, elenca todos os incisos que representam os fundamentos da República Federativa do Brasil. Só que antes, vamos analisar o caput do artigo 1º, a cabeça, o início. O início do artigo 1º diz o seguinte: a República Federativa do Brasil. O que é a República Federativa do Brasil? Cuidado, é o nome do nosso país. Então, quando alguém perguntar qual que é o nome do seu país, você não fala Brasil. Brasil é apelido, é que nem Zé. Você fala, chama o quê? Zé. Não, você não chama Zé. José, este é o seu nome. Então, qual que é o nome técnico direitinho, completo do nosso país? República Federativa do Brasil. No nome do nosso país consta tanto a forma de governo quanto a forma de Estado. República, forma de governo, que é o poder do povo. E federação, que é esse modelo, essa adoção de descentralização político-administrativa interna. Então, República Federativa do Brasil é o nome do nosso país. E ele vai confirmar a adoção desse modelo federal em seguida, dizendo que o país, o nome, a República Federativa do Brasil, é formada pela união indissolúvel dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Uma característica típica do federalismo ou da federação é exatamente a indissolubilidade do pacto federativo. Não pode pedir a lá Capitão Nascimento para sair. Ninguém pode sair do pacto. Todos os que estão no pacto não têm o direito constitucional de... professora, e se quiser, tem que ter guerra, tem que ter revolução e criar uma nova Constituição. Porque a Constituição não autoriza. Portanto, não autoriza o chamado direito de secessão. Cuidado. O Brasil autoriza direito de secessão? Não. Direito de secessão é o direito de o Rio Grande do Sul se desvincular do Brasil e formar um Estado independente. Não há autorização nesse sentido. Pelo contrário, a Constituição veda expressamente dizendo que o nosso país é a formação indissolúvel de todos os entes que atualmente nós temos, ou seja, estados, DF e municípios. Muito bem. Constitui-se como um Estado democrático de direito. E nós já vimos que a democracia nada mais é do que um regime de governo que permite a participação direta do povo na vida do Estado. Essa participação, essa voz ativa é típica da democracia. Só que além de um Estado democrático, nós somos um Estado de direito. E o que significa dizer que nós somos um Estado de direito? Significa dizer que nós somos um Estado de leis. Ou seja, todos
Os que se submetem às leis, inclusive os que estejam em cargo de poder, devem respeito igualmente às normas jurídicas. Então, tanto o presidente da República, como o prefeito, como o vereador, como o secretário, como o pintor, todo mundo tem que respeitar as leis, os que estejam ou não nos cargos de poder. Portanto, estamos em um estado de direito, um estado de responsabilidade. E não naquele estado do faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Né? Que é um pouco de sensação social, eu reconheço. Muitas pessoas falam assim, mas esse estado aqui é um estado que só tem lei para quem é pobre, quem é rico não vê a lei, não sofre o rigor da lei. Inclusive tem brocados jurídicos nesse sentido, mas vamos esquecer nesse momento toda essa ideia e pensar na teoria. A teoria é que todos, independente do aspecto social, sociológico, político, econômico, se submetem igualmente à lei, característica típica do Estado de Direito. Então vamos lá? A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados-membros, Distrito Federal e municípios, constitui-se em um Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Muito bem. E aí sim o artigo 1º vai elencar quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil. São eles: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. É o que nós chamamos de Sóci Diva Plu. Esse é o nosso método mnemônico. Joga para o pessoal ver aí. Sóci Diva Plu, como designativo do método mnemônico dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Muito bem. Como que vai cair na prova? Vai cair exatamente assim. Dificilmente, e até vou até ousar dizer que é muito raro o seu examinador indagar alguma coisa além da simples cópia dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Mas, de qualquer forma, só para não passar em branco, o que significa soberania? Soberania é literalmente uma característica do Estado independente, que não reconhece nenhum poder maior ou igual ao seu. Quem dita as regras dentro do meu território sou eu. Ninguém externo ou internamente pode mandar ou dizer o que eu devo fazer. É a característica da total independência que nós chamamos tecnicamente de soberania. Digamos que a soberania não tem mais aquela conotação original que já teve um dia. Inclusive, se você quiser até se aprofundar um pouquinho mais sobre o tema, dá uma lida, eu escrevi um artigo sobre isso, né? A evolução do conceito de soberania ao longo da história. Vai estar lá no meu Facebook, depois você procura e dá uma lida se interessar no tema. Mas a questão é saber que soberano é aquele Estado que estabelece as suas próprias normas e manda em si próprio sem submissão literal a ninguém. Muito bem, cidadania, que é o reconhecimento da condição do indivíduo no seio social, o que possibilita a sua participação dentro de um cenário social. Então, político, econômico e juridicamente, o cidadão ele tem reconhecimento, ele tem participação, ele tem voz. A cidadania, ela é então uma condição de participação do indivíduo na vida do Estado. Tecnicamente, quem é cidadão, portanto? Quem participa. Quem que participa da vida do Estado? Quem vota. E aqui é uma questão técnica. A cidadania como decorrência direta do exercício do direito de participar, direito de voto. Por isso que cidadão é aquele que tem título de eleitor, porque participa ativamente da vida do Estado. Dignidade da pessoa humana como um dos valores supremos da República Federativa do Brasil, atualmente o fundamental princípio aplicável aos mais diversos casos, aos mais diversos setores. A gente brinca que dignidade da pessoa humana virou a carta branca na manga, né? Porque tudo é dignidade da pessoa humana.
Então, dignidade da pessoa humana são aquelas condições mínimas que o Estado deve assegurar, deve permitir e deve respeitar para que o indivíduo exista de forma digna no seio social. Então, todos os fatores que permitam o mínimo para a existência do indivíduo na sociedade de forma digna é o que nós nominamos como dignidade da pessoa humana. Depois, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, que é aquela ideia que socialmente tanto o trabalhador quanto o empregado são igualmente importantes. Devem ser sopesados ambos os institutos, ambos os segmentos, tanto o setor da iniciativa privada quanto o setor dos trabalhadores, porque um depende do outro. Então, os valores sociais desses dois setores devem ser igualmente consagrados no sentido de equilibrar e permitir que o país, a República Federativa do Brasil, sempre caminhe para frente. E, por fim, o pluralismo político, nessa ideia eclética que a gente assimila às mais diversas ideologias. Então, no Brasil, a gente permite Partido Democrático, Partido Comunista, Partido de Esquerda, Partido de Direita. Essa conjugação e essa permissão de ideologias, de ideias em todo um contexto e não só político, é o que garante esse pluralismo ideológico no Brasil e é, sim, um fundamento. Portanto, sócio e divaplu são os fundamentos da República Federativa do Brasil. Pensa o seguinte, o que é fundamento? É alicerce, é base, é estrutura. Então, se eu tiro a soberania, não sobra o meu Estado. Se eu tiro a soberania, o meu Estado desmorona. Se eu tiro a dignidade da pessoa humana, meu Estado está capenga. Se eu tiro valores sociais do trabalho ou da livre iniciativa, o meu Estado perdeu o sentido. E, por fim, se eu tiro o pluralismo político, o meu Estado perdeu a razão de ser. Veja que todos esses institutos são os alicerces, as bases, as estruturas em cima das quais nós iremos construir o nosso país, o nosso Estado. O parágrafo único do artigo 1º diz o seguinte: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes ou diretamente nos termos desta Constituição. E aqui a gente tem uma consideração extremamente importante. Vamos começar. Todo poder no singular emana do povo. Que poder é este do artigo 1º, parágrafo único? É o poder como elemento do Estado. O Estado existe porque existe um território, existe um grupo de indivíduos, o povo, e existe o poder. E esse poder, chamado por alguns de soberania, poder soberano, até alguns autores separando os dois. Mas a ideia é, esta aptidão que nós temos dentro deste território de impor uma regra comum a todos, sendo que todos devem obedecer, este poder, esta aptidão é do povo. O povo é o legítimo e único titular do poder. Por quê? Porque o poder em si é único e indivisível. Só tem um grupo, um indivíduo que vai mandar, que vai submeter. E este grupo ou indivíduo vai ser um autoritário, um ditador, uma junta militar, como aconteceu na década de 60 e 70 no Brasil, ou o povo. No caso do Brasil, o legítimo titular do poder é o povo, que na concepção clássica de direito constitucional é o verdadeiro e único legítimo titular de poder. Muito bem, mas olha que interessante. Todo poder emana do povo, no singular, que o exerce por meio de seus representantes. Imagina o seguinte, muito bem, nós, como povo brasileiro, e vamos colocar, apesar de não ser tão até como nação, né, todos os indivíduos que aqui habitam estão ligados a esse Estado, nós temos o poder. E aí, tudo bem, isso é uma constatação jurídica, agora vamos começar para ir para a vida real. No dia a dia, na prática, quem que vai exercer essa organização? Quem que vai trabalhar, exercer, organizar, estabelecer administração, gestão, regramento, julgamento? Quem vai fazer isso na prática? É claro que não é todo mundo individualmente, senão vira bagunça.
Se até na sua sala de aula você vai eleger um representante de classe para organizar ali a representatividade, quanto mais num estado, num país. Então nós, como povo, não conseguimos todos individualmente exercer diariamente o poder que emana da própria condição de estado. Então, na verdade, eu sou o dono do poder. E o fato de eu ser dono do poder me traz atribuições, ou literalmente funções. Essas funções que decorrem do fato de eu ser o titular do poder é o que nós chamamos de poderes, no plural. Então, os poderes nada mais são do que funções, atribuições que decorrem da condição de ser dono de poder no singular. Então, tecnicamente, poderes, no plural, poder executivo, poder legislativo e poder judiciário não é poder. Você fala, como não é poder? Não é poder, porque poder é um só, uno, indivisível. Poder como aptidão do Estado de submeter a todos. Na verdade, poder executivo, poder legislativo e poder judiciário são funções que decorrem do poder. Se são funções que decorrem de alguém, é literalmente como se fossem, entre aspas, empregados. Por isso que a Constituição diz, o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes. Tem alguém que está te representando. Então, ele não está agindo ali em nome próprio, e sim em nome de todos. Agindo, atuando, trabalhando em nome da coletividade. Em todas as funções que decorrem do poder legislativo, executivo e judiciário. Então, nessas funções, eu tenho representantes do povo. Ninguém ali exerce poder ou função em nome próprio, mas sim em nome de quem eles representam, o povo. Ou o povo pode exercer diretamente o poder, como a gente já comentou, por meio dos instrumentos de participação direta, que são plebiscito, referendo e iniciativa popular. Ok? Vamos encerrando esse bloco por aqui e, em sequência, a gente dá continuidade à temática.